Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Nessa aula nós vamos aprender sobre os números decimais e também como fazer comparação entre eles. Vamos começar a nossa aula falando o que são os números decimais. Números decimais, pessoal, são números que possuem vírgula. Em número decimal nós temos a parte inteira, que no caso aqui é o 2, e a parte decimal, que aqui é o 413. E nós separamos a parte inteira da parte decimal com uma vírgula. A primeira casinha após a vírgula nós chamamos de décimos. A segunda casinha nós chamamos de centésimos. E a terceira casinha nós chamamos de milésimos. E assim por diante. Nessa aula nós vamos estudar até a terceira casinha após a vírgula, beleza? Para a gente fazer uma comparação entre números decimais, primeiro a gente olha para a parte inteira e depois a gente olha para a parte decimal, comparando casinha com casinha. Vamos entender melhor como fazer a comparação através de alguns exercícios, ok? Eu tenho aqui 8,5 e 9,1 e eu quero saber qual número é maior. Então, conforme nós falamos, primeiro a gente tem que olhar para a parte inteira. No caso aqui eu tenho o 8 e no caso aqui eu tenho o 9. Então, como o 9 é maior do que o 8, nós vamos dizer que 9,1 é maior do que 8,5. E para isso, nós podemos utilizar aqui esse símbolo. Você vai sempre colocar com a boquinha aberta para o maior número, ok? Assim, você vai indicar que 9,1 é maior do que 8,5. Vamos aqui para o nosso segundo exemplo. Eu tenho aqui 8,6 e 8,5. E eu quero saber qual é o maior número. Então, primeiro a gente olha para a parte inteira. No caso aqui eu tenho 8 e no caso aqui eu também tenho 8. Vocês estão vendo que a parte inteira, elas são iguais. Uma vez que a parte inteira é igual, o que a gente faz? A gente compara a parte decimal. No caso aqui nós temos a casinha dos décimos. E na casinha dos décimos aqui eu tenho 6 e aqui eu tenho 5. Então, como 6 é maior do que o 5, nós vamos dizer que 8,6 é maior do que 8,5. Lembre, a boquinha aberta fica sempre para o lado do maior número, beleza? Vamos continuar. Agora, eu tenho 5,1 e 5,10. E eu quero saber qual número é maior. Então, como que eu faço isso? Nós temos que lembrar de uma propriedade nos números decimais. Quando a gente coloca zero após a vírgula, a gente não altera o valor do número. Então, eu posso colocar aqui um zerinho para igualar as casas decimais. E nós vamos ver que esses números eles são iguais. E para isso, a gente pode colocar o sinal de igual. Então, 5,1 é igual a 5,10. Isso é importante, pessoal, porque você pode dizer assim, ó, que 5,1 é igual a 5,10, que é igual a 5,100. Dessa forma, colocar um ou mais zeros após a vírgula não vai alterar o valor do número, beleza? Agora, eu tenho aqui 9,125 e 9,2. Eu quero dizer qual número é maior. A princípio, uma pessoa ela pode olhar aqui a 125 e 2. Então, esse número aqui é maior. Não. Se você fizer isso, você vai errar. Por isso que é importante você prestar bastante atenção nessa aula. Então, conforme nós aprendemos, primeiro a gente olha para a parte inteira, no caso aqui eu tenho 9 e aqui eu tenho 9 também. E depois a gente olha para a parte decimal. Primeiro a gente começa olhando a casinha dos décimos. Então, eu tenho aqui um 1 e eu tenho aqui o 2. Como o 2 é maior do que o 1, nós vamos dizer que 9,2 é maior do que 9,125. Você poderia também fazer da seguinte forma que também dá certo. Você poderia colocar assim, ó, 9, você está comparando 9,125 com 9,2. Aí, o que você pode fazer? Você pode igualar as casas decimais. No caso aqui, eu tenho 3 casinhas decimais, eu vou colocar mais 2 zerinhos aqui, para eu igualar as casas decimais. Agora sim, eu tenho 200 e eu tenho 125. 200 é maior do que 125. Então, você vai dizer que 9,2 ou 9,200 é maior do que 9,125. É outra forma de você pensar que também dá certo. Vamos aqui para mais um exercício. Eu tenho aqui agora 9,32 com 9,245. Nós aprendemos o quê? Primeiro, você olha a parte inteira. Eu tenho aqui o 9
e eu tenho aqui o 9. Então, são iguais. Agora, você olha a parte decimal. No caso aqui, eu vou olhar a primeira casinha dos décimos, e aqui eu tenho 3, e aqui eu tenho 2. Então, qual número é maior? O 3 é maior do que o 2. Então, 9,32 é maior do que 9,245. Conforme nós aprendemos, você também pode igualar as casas decimais. Então, 9,32 comparando com 9,245, você pode colocar aqui mais um zerinho para igualar as casas decimais. Então, você vai ver que 9,320 é maior do que 9,245. Vamos agora, então, fazer alguns exercícios para a gente continuar praticando. Pedro e Mauro apostaram corrida. Pedro cruzou a chegada com 10,125 minutos e Mauro com 10,2 minutos. Venceu quem fez a corrida no menor tempo. Quem venceu? Então, pessoal, nós temos que comparar dois números decimais. Nós temos que comparar 10,125 com 10,2. A gente já fez isso, né, no slide passado. Nós aprendemos também que para a gente comparar números decimais, nós precisamos olhar para a parte inteira. No caso aqui eu tenho 10 e eu tenho 10 também. E depois para a parte decimal. No caso aqui eu tenho 125 e aqui eu tenho 2. Só que para a gente fazer comparação na parte decimal, primeiro você tem que olhar a casinha dos décimos. No caso aqui eu tenho 1 e no caso aqui eu tenho 2. Como 2 é maior do que 1, nós vamos dizer que 10,2 é maior do que 10,125. Nós aprendemos também que basta você igualar as casas decimais. Se você acha que é mais fácil comparar, então você vai dizer 10,125 com 10,2. Você pode colocar aqui mais dois zerinhos para igualar a quantidade de casinhas decimais. E agora você vai ter 200 e 125. Qual que é maior? O 200 é maior. Só que aqui, pessoal, está perguntando quem fez a corrida no menor tempo. O menor tempo aqui, no caso, é o do Pedro. Então, quem venceu a corrida foi o Pedro. Pedro venceu. Então, quem... Mas por quê? Porque ele cruzou a chegada no menor tempo. Vamos para mais um exercício? Vejam só a diferença. Pedro e Mauro apostaram quem fica mais tempo debaixo d'água. Pedro ficou 10,125 minutos e Mauro ficou 10,2 minutos. Venceu quem fez o maior tempo. Então, quem venceu? Nós já vimos ali em cima que 10,125 é menor, né, do que 10,2. Então, nós temos que 10,2 é maior. Nesse caso aqui, quem venceu porque ficou mais tempo debaixo d'água? Agora foi Mauro. Porque 10,2 é maior do que 10,125. Então, vejam só, pessoal, a diferença. Por isso que é importante a gente saber fazer comparação entre números decimais, ok? Para finalizar a nossa aulinha, vamos fazer aqui uma questão que caiu no Enseja 2022 na prova de matemática. Você pode fazer a leitura da questão, mas basicamente o que ela está querendo perguntar é qual número decimal aqui é maior. E nós já aprendemos, pessoal. Primeiro a gente olha a parte inteira. No caso aqui eu tenho 2, no caso aqui eu tenho 2, no caso aqui eu tenho 2, e no caso aqui eu tenho 2. Nós estamos vendo que a parte inteira é igual. Agora nós temos que comparar a parte decimal. Então, primeiro a gente olha a casinha dos décimos, depois as dos centésimos e depois a dos milésimos. Então, vamos olhar aqui a primeira casinha após a vírgula, que é a casinha dos décimos. Então, eu tenho aqui o 0. Aqui eu também tenho 0, aqui eu tenho 9 e aqui eu tenho o 0. Então, qual deles é maior? O 9 é maior. Então, qual número decimal aqui é maior? É esse daqui em 2016, 2,900, que é a mesma coisa que 2,9, que é a mesma coisa que 2,90. Nós aprendemos isso, que colocar zerinhos após a vírgula não altera o valor do número, ok? Mas, enfim, resposta aqui, letra C. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido aqui com a nossa aulinha. Fique com Deus. Até uma próxima. Tchau, tchau.